Boa noite, bom dia, boa tarde, dependentemente da hora e do tempo ou do espaço que estão me a acompanhar. Portanto, eu vim neste momento endereçar-me a todos os angolanos, quer do interior como do exterior. Caros compatriotas e amigos de Angola, todos aqueles que amam Angola e aqueles que nós chamamos patriotas. O patriota não significa que todo angolano é patriota, não. O patriota é aquela que leva na sua alma Angola e o seu povo. Aquele que ama este país, que defende este país e o seu povo e que contribui igualmente para o progresso ou a mudança deste país. Eu acho que estamos a viver um cenário muito, digo ao mesmo tempo contraditório, complexo, uma vez que os angolanos não conseguem tomar uma decisão e posicionar-se, porque eu estou a ver, estou a constatar uma forma, estou a ver um povo que está, portanto, atrás dos bens e que não sabe defender-se, não sabe lutar para o seu interesse. Ninguém quer perder hoje para ganhar amanhã. Todos estão atrás dos dólares, todos estão atrás das casas, estão atrás dos bens. É esse bem que é fútil, que pode não, portanto, ajudar o país, mesmo os angolanos, a mudar o paradigma. Então, nós aqui na diáspora estamos todos de pé. Infelizmente, em Angola estamos a ver as corridas. Os jovens, cada jovem tem a sua ambição. Infelizmente, a nossa revolução ganha cada vez mais tempo, porque temos um povo que não tem determinação, não tem perseverança e não sabe exatamente o que quer. É por isso que o MPLA continua a brincar com o povo angolano, porque sabe perfeitamente que este povo fomeado, este povo pobre, não aguenta, não suporta um longo tempo, portanto, de resistência. E o MPLA, ele conhece muito bem todos os caprichos, conhece, perdão, todas as fraquezas pela nossa parte. Quando olho nesta juventude, que nós às vezes estamos um pouco optimistas de ver que esta juventude, ou a juventude em particular, despertou-se e tomou consciência da gravidade da situação que o nosso país vive e do seu próprio futuro desta juventude. Porque nós, sim, fizemos parte desta juventude, ao mesmo tempo estamos ao caminho. É preciso que a juventude, portanto, toma o lugar, toma a tocha, portanto, a tocha e continuar com esta luta que os nossos velhos começaram para a libertação total do nosso país. Porque aqui o que está em causa é o futuro. E quando falamos do futuro, obviamente abrange esta juventude. É porque o futuro desta juventude é incerta. E nós, aqui fora, decidimos apoiar, portanto, reiterarmos o nosso apoio a esta juventude que nós vimos com uma coragem extremamente importante, uma coragem que
suscitou, portanto, uma esperança. E espero que esta esperança continue viva e que a juventude não esteja por trás dos bens fúteis, esses bens que poderão a qualquer momento tomar a fim e elas continuar a viver a mesma situação. Estamos a assistir, portanto, às manipulações, às manobras do regime no poder, que tenta cada vez mais seduzir ou mesmo corromper certos grupos dos jovens que estamos a constatar. Vimos uma lista que foi publicada e o meu conselho à juventude é o seguinte: jovens angolanos, juventude angolana, é tempo de fazer algo, é tempo de alterar este paradigma que assola o nosso país há longos anos. Se nós não conseguirmos alterar agora, não sei quando é que podemos alterar isto. Porque o tempo conta. O tempo é dinheiro e o tempo passa. E nós vimos o MPLA nascer, logo crianças, vimos o MPLA em Angola e até agora, imagina a nossa idade agora, já tenho 54 anos e eu vi pela primeira vez o MPLA em 74 e até agora continuar, portanto, a dirigir o nosso país, Angola. Mas que forma de liderança que nós temos? Será que é esta Angola que todos nós combatemos para que chegamos a este resultado hoje? Eu acho que não. Então é tempo para que a juventude possa despertar-se e olhar para o seu futuro, porque o futuro neste momento é incerto. O futuro da juventude é incerto e se nós não prepararmos o futuro, o amanhã, hoje, quer dizer que não teremos um futuro melhor. O futuro é sempre preparado em antecedência. O nosso amanhã deve ser preparado hoje, para que amanhã recolhemos os frutos. E se esperarmos amanhã, certamente que isto não vai dar certo. E é tempo para que possamos aproveitar esta fraqueza do outro lado. Não só, mas eles já demonstraram que são incapazes para dirigir este país. E é uma oportunidade, já com todo o apoio que temos da comunidade internacional, porque também a comunidade internacional não está satisfeita, de formas a ver que os seus interesses estão sendo cada vez mais penalizados e ninguém ganha neste momento, ninguém ganha, perdemos todos nós. E é por isso que a comunidade internacional não pode permitir que um regime que destrói uma nação, um regime que desfaz uma economia, que continua a dirigir o país. Também, não só, mas neste século XXI, os regimes militares praticamente já não têm lugar. Já não têm lugar. É como os nacionalistas estão a ser impedidos. Da mesma forma, os regimes, aliás, ditatoriais, totalitários e militares, na nossa época já não têm lugar, porque foi uma ideologia muito antiga, dos anos 60, dos anos 50. Hoje, com a vinda da globalização, a vinda do mercado, vinda, portanto, dessa centralidade, posso dizer, porque tudo hoje foi formatado e globalizado. Ainda mais com a nova tecnologia, uma tecnologia de ponta,
eu acho que não podem permitir que um lado bloqueie, portanto, os projetos de todos, de todo o mundo. Porque Angola é um artifício. Angola é uma potência africana que não pode ser negligenciada, nem aos angolanos e pouco mais à comunidade internacional. É por isso nós estamos de pé aqui fora para apoiarmos e reiterarmos o nosso apoio à juventude no interior. Cabe a eles, cabe a esta juventude de tomar uma posição séria, uma posição, portanto, uma posição que pode ganhar confiança na comunidade internacional com determinação e objetivamente saber exatamente o que eles querem. Porque nós não vamos trabalhar mais como trabalhou a nossa oposição ao longo desses anos todos, ao longo de 45 anos. Nós vimos uma oposição desamparada, uma oposição fraca, frágil, uma oposição que cada um tem o seu caminho, não tem objetivos comuns, não tem metas a atingir e não tem objetivos. É preciso que a nossa luta tenha uma meta, que a nossa luta tenha um objetivo. Nós não podemos travar a luta sem sabermos exatamente o que é que nós queremos. O que é que queremos exatamente? Cada um de nós, portanto, tem que interrogar-se. O que quer exatamente com Angola? Será que nós estamos a lutar apenas pelo nosso egocêntrico? Estamos a lutar pela nossa individualidade? Ou estamos a lutar para o interesse geral? O interesse geral, eu acho que é mais que o interesse partidário ou interesse individual. É nesta óptica que nós aqui optamos, portanto, adotamos a união entre a diáspora, independentemente das nossas bandeiras partidárias. Acho que todo angolano está consternado, todo angolano está abrangido com a pobreza, a miséria, ou tudo quanto assola as populações angolanas, ou os nossos irmãos do interior. E também o exterior, pela parte administrativa, por exemplo, não posso dizer economicamente, porque economicamente nós não dependemos de Angola. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu trabalho, o seu emprego, o seu trabalho, as suas atividades. Então, o grande problema é os angolanos do interior. Os angolanos do interior têm problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos, problemas judiciários. Em todos os aspectos o país vai mal e é preciso que cada um de nós seja uma alma viva para que possa participar nesta luta e podermos alterar o mais rápido, o mais urgente possível este estado de coisas, portanto, paradigma que assola quase todos os tratos da sociedade angolana. Então, nós aqui lançamos manifestações no dia 10 a 12, porque há certos países que poderão avançar a dia 10, como a Bélgica. Nós avançamos o dia 10, já temos aval das autoridades belgas, e o dia 10 aqui também ao mesmo tempo coincide com a Cimeira da União Europeia. Quer dizer, um dia mesmo muito importante para que a diáspora angolana possa aproveitar e passar a palavra. Então,
nós temos o aval para avançarmos dia 10. A França, eu acho que vai avançar dia 12. E a Inglaterra dia 10. A Alemanha, a Holanda e tantos outros países não têm ainda previsões ou não têm ainda pormenores, mas eu acho que toda a diáspora neste momento está de pé para poder impulsionar a juventude no interior. Não vamos nos limitar apenas nessas ações, porque sabemos também que a juventude é muito carenciada, a juventude tem problemas organizacionais, a juventude tem problemas econômicos, então iremos fazer o nosso possível para podermos acatar alguns ou lançar algumas iniciativas a nível econômico ou economicamente para ver se nós conseguimos sustentar pelo menos uns 10% da despesa, 10% da gestão, 10% ou 20% se podemos razoavelmente ajudar esta juventude pelas necessidades de base, pelo menos ultrapassar as primeiras necessidades e impulsionamos ao mesmo tempo materialmente, psicologicamente, moralmente, tecnicamente e financeiramente para que possamos encontrar uma solução. Nós não podemos parar. Se nós pararmos neste momento, então vamos dar a mais força para que o MPLA possa recuperar e ganhar o terreno. Porque o terreno já está ganho. Neste momento o terreno já está ganho. A comunidade internacional está conosco. Eu posso lhes confirmar que neste momento a comunidade internacional está com olhos abertos e está ao mesmo tempo muito atento pela primeira vez, digo pela primeira vez que a comunidade internacional vai se interessar-se de uma forma mais ativa, mais ampla em relação aos tempos anteriores. A comunidade internacional está com a juventude, as Nações Unidas estão com a juventude, todas as organizações quase humanitárias ou da defesa dos direitos humanos, todos estão com a juventude angolana. Então, apraz a esta juventude de dinamizar mais as suas organizações, em colaboração com a diáspora, obviamente. Se irem também sozinhos, eu acho que não irão muito longe. Então é preciso que tenhamos aquela interação e interagimos juntos. Tenhamos ao mesmo tempo um contacto recíproco que pode nos ajudar e mantermos as nossas relações vivas e diretas como nunca, porque nunca tivemos relações assim diretas com o interior. Sempre temos dificuldades porque cada vez mais que nós entramos em contato com certos grupos, são pequenas necessidades, às vezes jogam por cima disto e no fim ficamos com muita decepção. Então, o meu conselho à juventude angolana é a perseverança, é a fé, ter a fé, ter, portanto, a esperança de que o que estamos a fazer agora, amanhã poderá ajudar. Quer dizer, perdemos agora uma vez por toda para ganharmos amanhã. Mas temos que perder a todos. Temos que admitir a todos, perdermos juntos e ganharmos amanhã.
Então, como diz a Bíblia, quem quer ganhar a sua vida, perderá, portanto, a vida eterna. É a mesma coisa quando estamos numa revolução. Nós, quando estamos engajados na revolução, nós devemos aceitar de perdermos ambos. Não é porque os outros tiram dividendos e os outros passam mal, isto não é bom. Eu espero que todos os angolanos, quer do interior como do exterior, trabalhamos com mãos entrelaçadas uns aos outros e umas às outras, para que possamos libertar este país. São 45 anos que o MPLA governa e desgoverna este país. E nós vimos todos em que estado o nosso país encontra-se agora. Em que estado o MPLA, portanto, fundiu o nosso país. O nosso país encontra-se agora numa vala, num buraco. Encontra-se numa vala sem saída. E a única saída que o nosso país tem é através de nós, seus filhos, os filhos, queridos filhos desta pátria. Devemos fazer tudo para salvaguardarmos a integridade territorial, porque isto poderá nos levar a outros sentimentos, poderá nos levar a pensar, portanto, uma retaliação, a pensar, já que o sistema já tem isto na cabeça, porque este é o plano A, é dividir para melhor reinar. Então nós não vamos permitir que o nosso adversário, ou mesmo o nosso inimigo, para poder nos ludibriar, podermos driblar e causar, portanto, a divisão, provocar a divisão no seio dos angolanos. Porque já estamos a notar, ou já constatamos, que no seio da juventude angolana já há divisões, há ambições de outros que querem passar por cima dos outros. Vou dizer uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs. Olha, dirigir é uma arte. Dirigir não é dado a todo mundo. Há pessoas que nasceram mesmo para dirigir. Há pessoas que têm esse dom, têm essa arte de dirigir. Então é por isso que estamos a ver que tudo vai muito mal, porque há pessoas que estão à frente deste país, não estão para isso, não têm arte para dirigir este país, não têm capacidade, não têm habilidades, não têm competência para levar o nosso destino à frente. Não. E conforme acabei de dizer, nós temos um regime militar que transformou Angola num Estado maior, e são regimes, portanto, dos séculos passados, quer dizer, dos anos 50, anos 60, onde nós vimos vimos os ditadores a inundar, portanto, o planeta. Mas agora podemos ver que, sobretudo, todos esses ditadores foram desmartelados e todos os povos do mundo fazem um esforço para libertar-se. A nossa liberdade não depende do mundo exterior. Não, a nossa liberdade depende essencialmente de nós próprios. Nós devemos ter autossuficiência em todos os aspectos, para que não caímos na armadilha do inimigo, do adversário. É por isso que viram que o Jonas Savimbi conseguiu resistir deste aço do mal, é porque ela teve autossuficiência econômica e financeira. É por isso que foi difícil para corromper uma pessoa como Jonas Savimbi. E nós devemos procurar estabilidade minimamente
para que não caímos na armadilha. Uma vez que tu cai na armadilha, o desejo desta máquina, o desejo deste regime é te fazer envergonhar, é te baixar, é te, pronto, vai te desmontar em todas as peças para que não podes subsistir mais, não podes existir mais. Então, tenha muito cuidado, porque o dinheiro da corrupção, a corrupção já é um pecado. E como o pecado nos leva sempre a um resultado muito negativo. Então, temos muito cuidado, devemos ter muito cuidado, nós, por exemplo, a juventude, porque nós temos ainda o futuro à nossa frente. É preciso consciência, é preciso, portanto, pragmatismo, é preciso mais reflexão para o nosso amanhã, para amanhã dos nossos filhos, nossos netos, não é? Nós não vamos repetir o erro dos nossos velhos, porque eu sei que os nossos velhos cometeram muitos erros que não conseguem corrigir até hoje. Cometeram erros que fizeram, portanto, que assolam o país até hoje em dia. Então nós, para evitarmos esse erro, é preciso reconhecermos primeiro o que os nossos velhos fizeram, como fizeram isto e que tipo de políticas o MPLA dirigiu o país durante 45 anos. Então, e ao mesmo tempo, devemos fazer o diagnóstico de tudo quanto nos divide, tudo quanto o MPLA arquiteta para poder dominar a nossa sociedade, para poder enfraquecer, portanto, as nossas forças. Agora, todas as forças vivas estão de pé, todos estão de pé. Nós temos em Angola uma classe, que esta classe às vezes tornará a classe mais estúpida da Angola. É a classe acadêmica, é a classe intelectual. Aqueles que se dizem ser intelectuais, ao contrário, tornarão os mais parvos da Angola. Nós temos pessoas com diplomas, mas quando vejo o que eles fazem, quando vejo esses quadros, grandes quadros, nós temos quadros em Angola, posso dizer que, por exemplo, os quadros que vieram do exterior, essencialmente a República Democrática do Congo, que esses não tiveram poder de compras, não tiveram poder econômico e que foram utilizados como uma ferramenta para o progresso ou para o fortalecimento do projeto do MPLA. E depois acabaram por serem abandonados e muitos deles até acabaram por ser assassinados, envenenados, e utilizaram todo tipo de prática esquisita ou criminosa para eliminar esses quadros. Hoje o MPLA, pronto, lá está, com esta crise que assola o país. Eu acho que será dificilmente o MPLA, portanto, retomar o navio e navegar, porque já lhe cortaram tudo. Nós não teremos divisas em Angola, eu alerto já para se terem conhecimento. O momento que o MPLA vai insistir, persistir no poder, não haverá estabilidade nem econômica, nem social e política, porque nós teremos um problema grave ainda. Daqui adiante, se nós portanto, pormos fim a este regime, então nós tornaremos quase o país mais pobre do mundo e as mortes poderão ser contadas em centenas ou milhares. Por isso nós devemos evitar. E para evitar isto é preciso cabeça. Nós devemos trabalhar com as cabeças e não com os bolsos
e as pernas, não. O que nós queremos agora é ação. Nós queremos entrar em ação. Aqui a Bélgica e tantos outros países arrancam já com as suas ações já dia 10 de dezembro. E não só essas visíveis, nós temos atividades invisíveis. Nós aqui, por exemplo, pela parte da diplomacia, sabe que a Bélgica está bem acentuada neste aspecto. Nós atuamos de uma forma muito, discreto. Nós não apresentamos todas as nossas ações. Nós não apresentamos todas as nossas demarches. Tudo o que estamos a fazer para uma Angola melhor, não publicamos. Muito pouco falamos das nossas relações, muito pouco. Então, devem ter em conta que nós aqui, a Bélgica, a União Europeia, e ao mesmo tempo nós temos uma posição bem acentuada, uma posição mais considerável em relação a outros países do mundo. Talvez não sei que estão nos Estados Unidos, mas nós aqui na União Europeia, as nossas demarches têm sempre efeitos positivos. É por isso que eu continuo, portanto, a aconselhar a juventude angolana, se quer recolher os frutos amanhã, então é preciso trabalhar agora. Nós precisamos trabalhar com força, porque o nosso adversário, ele sim tinha força, mas neste momento o nosso adversário está desestabilizado, primeiro porque não tem verbas para fazer muitas ações, para realizar muitas ações como antes, não tem verbas para poder corromper todo mundo como fazia antes, porque antes eram milhões e milhões. Agora, estão a tentar e cada vez mais que elas tentam, nós desmartelamos. Cada vez mais que elas tentam, desmartelamos. Esse é o trabalho que estamos a fazer. Não pode ser ignorado. Tudo que todos os angolanos engajados nesta luta, devemos considerar todas as ações e todos os angolanos que estão de pé para esta luta, porque esta luta não é luta de uma só organização, não é luta de um partido político, não. É luta de todo cidadão. Toda alma, como eu já vinha referido, como já referi-me, toda alma viva é importante nesta luta. E precisamos mesmo interlançar os nossos braços, ou as nossas mãos, uns aos outros, umas às outras, para que mantemos serenos, mantemos resistentes, porque o inimigo não passa a tentar nos dividir. Temos que ter muita sabedoria, muita inteligência nesta luta. Não vamos só correr sem ver onde é que vamos. Não, nós estamos indo, estamos a caminhar muito bem até aqui e espero que a juventude considere esse grande trabalho que já foi feito e que continua a ser feito por todos os angolanos. Se nós libertarmos Angola, é que todos nos engajamos para a paz duradoura em Angola. Mas, meus irmãos, eu asseguro-vos e eu tenho a certitude que a nossa paz não é tão sólida. A nossa paz é muito passiva. A nossa paz é muito, sensível, que não tem ainda aquela estrutura de resistir ou de ser considerada como uma paz duradoura. É verdade que todos os angolanos apostaram-se na paz, nesta paz, para que ela transforme-se numa paz social, paz política e paz econômica. Portanto, nós
assinamos uma paz, perdão, que era uma paz apenas militar. E queremos passar noutro patamar para mantermos o equilíbrio econômico, social e político. Porque o nosso país tem ainda muitos problemas a resolver. A nossa Constituição tem que ser revista, porque ela é feita essencialmente para facilitar, portanto, o regime no poder e quem dirige. E vimos um código penal que surgiu de repente, neste momento que todos os países estão preocupados com Covid-19. Angola, ele procura, nesta confusão, procura já arranjos na lei constitucional, na Carta Magna, para modificar certos aspectos ou mesmo inventar leis que vão penalizar mais a nossa sociedade. Os artigos 333, que estão agora a correr muita tinta, estão a fazer correr muita tinta, é porque são artigos que favorizam apenas o regime. E nós não podemos obedecer uma lei que não obedece ou que não, portanto, não beneficia o povo. Porque o interesse da política, a política como ele, seja ela digamos, a política ela é um mecanismo, a política ela é uma ferramenta, a política é arte que serve para o que nos facilita para podermos gerir uma coisa pública. E a política estuda-se, aprende-se. Nós não vamos na política como os africanos têm feito, entramos na política sem saber exatamente o que é a política, o que é que nós queremos. E uma vez que chegamos nas instituições do Estado, e nós desviamos da conduta, tratamos dessas instituições como se fosse uma propriedade privada. Nada, a coisa pública proteja-se. A coisa pública é preciso que as pessoas tenham medo de mexer na coisa de todos, tenha medo nas suas responsabilidades, tenha muita responsabilidade e tenha maturidade crescida para que esta coisa possa desenvolver-se e ajudar todos nós. Mas nós não podemos tratar uma coisa pública como se fosse uma propriedade privada. Agora, vimos uma lista que está a circular aí, onde encontramos certos nomes dos jovens que já proporam casas. Mas quais são essas casas que o governo vai oferecer nesses jovens? Veja lá como é que este governo brinca com as coisas. Nós estamos a ver apreensões, mas que não sabemos para onde vão. Estão a recuperar muitos bens, até milhões de dólares, mas o povo angolano não sabe para onde vai este dinheiro. E o Lourenço quer ainda, por cima disso, comprar este povo com o mesmo dinheiro. O nosso dinheiro está a servir mais para a corrupção e comprar-nos. Nós não podemos aceitar estas coisas. Nós não podemos admitir isto. Meus irmãos, se nós continuarmos nesta via da corrupção, Angola nunca estará de pé. Angola nunca conhecerá desenvolvimento. Nós não temos um desenvolvimento sustentável. Qual é o desenvolvimento? Quando construímos estradas, 5 dias depois toda a estrada parte. Construímos hospitais apenas por alguns meses. Tudo desfaz-se. Por quê? Porque falta do controle, falta da fiscalização. Os que têm direito para fiscalizar não são permitidos. Nós temos um parlamento. Este parlamento, segundo a Constituição angolana, o poder legislativo
ela tenha o direito de fiscalizar o poder executivo. Infelizmente, se chegamos neste ponto, chegamos nesse estado em que o nosso país encontra-se neste momento, é porque alguém impediu o poder legislativo para fiscalizar o governo. Se fosse o caso, quantas vezes a UNITA fez declarações, quantas vezes vimos denúncias sobre a corrupção